Eu tenho algumas prioridades na minha vida. E eu não abro mão delas. Primeiro é a minha saúde, atividade física, a minha família, os meus amigos. Essas são as minhas prioridades. O trabalho, ele vem como consequência. Pra mim, o trabalho não é primeiro lugar. Primeiro é tudo isso que vem antes. Depois, se eu não estiver bem comigo, se eu não estiver bem com a minha família, se todo mundo não estiver bem, eu não consigo estar bem com o trabalho. Tá? Então, eu sempre priorizei isso. Pra eu poder priorizar isso e dar conta do meu trabalho, eu tinha que ter muita organização. Como que eu vou conseguir chegar 9 horas na casa do cliente sem abrir mão de fazer as coisas que eu amo? Então, eu tenho que acordar 4h30 da manhã. Eu vou me exercitar. Depois eu vou tomar um café gostoso. Vou ligar pra minha mãe. Vou falar com os meus amigos. Então, você tem essa rotina todo dia. Todo santo dia. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje temos uma convidada muito especial que veio só de Gold Coast. Aliás, veio de Gold Coast só para a entrevista, para o podcast. Só que não, né? Foi sim. Foi. Tinha uns compromissos que não eram tão importantes. O mais importante era o podcast, lógico. Obviamente. E ela é personal organizer há 9 anos. Então, vamos falar como funciona essa profissão, o que ela faz, como é essa área de atuação aqui na Austrália. E se é um assunto que te interessa, já se inscreve no canal, dá um like no vídeo e compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, né? Coisa de blogueiro. Já estou tentando aprender. Dá um like, segue a gente. E estamos aqui com Ivy Bittencourt. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui nesse podcast tão famoso aqui na Austrália. É isso. Você que é da Bahia? Sou da Bahia. Trabalha como personal organizer há 9 anos e já capacitou mais de 100 meninas nessa área de atuação. Mais de 130 meninas. Mais de 130 meninas. Capacitadas, né? Formadas por mim. Personal organizers espalhadas aí pelo mundo. Olha só. Pelo mundo, não é? Pelo mundo. São brasileiras que moram no exterior. Que legal. E você comentou, né, que você está em DY. Como é que está essa sua vinda para Sydney? Corrida? Não, eu vim para Sydney a trabalho mesmo. Inclusive, eu estou num processo de lançamento de curso. Que legal. Que acontece Vamos falar sobre isso. Algumas vezes durante o ano. Tá. E aí, é isso. Vim a trabalho. Matando as saudades de DY? Eu fui considerada a prefeita de DY. Depois a gente conversa sobre isso. Sério? Sério. Eu quero saber, então. Então, por favor, para quem não te conhece, fala um pouquinho mais sobre você, quanto tempo você está aqui, por que você veio, como começou essa sua carreira de personal organizer, para a gente entender um pouquinho melhor. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, eu me chamo Ivy Bittencourt, baiana, nascida em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Mudei para Salvador quando eu tinha 14 anos e morei em Salvador até vir aqui para a Austrália. Tenho 4 anos morando aqui na Austrália. 4 anos. Entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda. E logo quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Tá. Representante de laboratório, propagandista de medicamento. Aquela mulherzinha que chega com a malinha cheia de medicamento quando você está ali sentado esperando para o médico. Mas foi uma experiência incrível, assim. Trabalhei em grandes... com vendas? Com vendas a vida inteira. Que legal. Então, eu venho com uma bagagem muito grande de multinacionais, de treinamentos, enfim. E eu trabalhei 13 anos na indústria farmacêutica. Mas chegou um momento que eu já não me conectava mais com aquilo. Eu já queria fazer alguma coisa que realmente me movesse, que eu sentia que eu ia fazer diferença na vida das pessoas. E foi quando eu descobri a profissão personal organizer. Isso 9 anos atrás? 9 anos atrás. Existia? Como? Existia. É uma profissão material que começou em 1980 e alguma coisinha. Sério? Eu não sei ao certo agora. Começou lá nos Estados Unidos, por conta da demanda de... Nos Estados Unidos é aquela loucura, né? As pessoas vendem. A galera comprando Todo tudo. mundo compra, acumula um monte de coisa. Acumula, não tem para onde levar. Então, é onde tem a maioria dos acumuladores. Uhum. E aí, a necessidade de surgir uma profissão para poder ajudar essas pessoas que não sabiam o que fazer com tantas coisas dentro da casa. Entendi. E aí, surgiu a profissão personal organizer lá nos Estados Unidos, com um grupo de amigos que começaram a ajudar pessoas. A fazer, sim. E aí, eles desenvolveram isso como um trabalho.
Um grupo de virginianos? Provavelmente. Tem um monte de coração bom, de alma boa aí, e de perfeccionismo também, né? Talvez de pessoas que se incomodavam com aquela falta de controle, né? Porque as pessoas perdem o controle. Sim. Quando elas chegam na desordem, é porque elas, com certeza, perderam o controle. E aí, essa profissão, ela é antiga, mas não tão conhecida. Tá. Quando eu comecei, há 9 anos atrás... Tinha material, essas coisas, assim? Já tinha alguns cursos no Brasil, tá? Tanto que eu fiz os cursos no Brasil. Que legal. Mas o perfil das personalized organizers eram totalmente diferentes do que eu vislumbrava, né? Eu vinha de uma carreira de indústria farmacêutica, de dress code, aquela... Entendi. Trabalhando impecável. E aí a maioria das personalized organizers no Brasil eram aquelas senhoras, donas de casa, que sabiam lidar muito bem com a casa. E levavam aquilo adiante. Vovozinha. Mais ou menos isso. Tinham umas mais jovens, lógico, mas não com o perfil que eu achava que eu poderia me encaixar. Tanto que eu me considero um furacão, assim, na área, né? Quando eu cheguei, uau, meu Deus, fui e meti as caras e revolucionei mesmo o mercado. Fui uma das primeiras personalized organizers de Salvador, tá? Mas na época eu fiz um primeiro curso e aí eu nunca me sentia 100% completa. Tá. E aí, nessa brincadeira de procurar e me especializar, eu já fiz mais de 18 cursos na área, inclusive já fiz curso até em Nova York. Olha só. Eu conheci através da Marie Kondo. A Marie Kondo, né? A Marie Kondo. É a Marie Kondo, famosa. Inclusive, eu fiz um curso com ela em Nova York. Foi um dos. Ela é maravilhosa. Inclusive, foi ela que me deu coragem de chegar aqui na Austrália e de tocar o meu negócio, porque, não sei se vocês não sabem, mas ela não fala inglês. Ela é japonesa, não é? Ela é japonesa, mas ela tem Netflix. Ela sim, é verdade. Trabalha em vários países do mundo sem falar as línguas e ela sempre vai com a tradutora de onde ela tá. E eu falava, gente, se Marie Kondo chegou na Netflix, ela não fala inglês, quem sou eu? Eu vou chegar. Eu também vou pra Netflix. Eu também vou atender cliente na Austrália, mesmo sem falar a língua. Mas aí você foi se especializando e em qual momento que você decidiu vir para cá? Quando eu vim para a Austrália para poder estudar inglês mesmo. Tá. E aí, mas já com o objetivo de ficar e de estruturar o meu negócio aqui. Comecei trabalhando como cleaner. Padrão. Padrão, mas não padrão porque eu vim estrategicamente. Porque oferecia mais que o cleaner. Não oferecia mais que um cleaner, mas eu vim trabalhando como cleaner para ter a oportunidade de entrar na casa das pessoas. Entendi. Entender comportamento, saber como que eles viviam. Porque eu sabia que era diferente do Brasil, mas eu não tinha noção do quão diferente que era. Tá. E aí, a oportunidade que eu ia ter de chegar até o cliente era entrando na casa dele. Perfeito. Como é que eu ia entrar na casa dele? Fazendo limpeza. Entendi. E aí eu comecei fazendo cleaner de forma estratégica, não trabalhava de qualquer jeito, sempre ia bem arrumada. Entendi. Isso já chamava a atenção delas. Entregava algo a mais no sentido de organização mesmo. Eu sempre abria uma gaveta e colocava ali alguma coisa num padrão organizer de uma forma que ia chamar a atenção do cliente. E aí eles pediam para eu poder fazer o restante das coisas e eu falava, não, isso aqui é do meu trabalho que é um eu adicional fazia no Brasil. Isso aqui é personal organizer. Aí eu não tinha inglês. E eu me comunicava através de foto, de antes e depois. Eu ia mostrando para elas, isso aqui que eu faço, conhece a Marie Kondo? E aí eu puxava para ela, né? Porque na época, há 4 anos atrás, o que era famoso mesmo era a Marie Kondo. As meninas do The Home Edit, que chegaram agora, elas têm uns 3 aninhos aí na Netflix, mas a Marie Kondo, ela foi mais famosa. Ela foi pioneira, né? Ela foi porque ela ela ensina você a fazer você mesma. Entendi. Mas isso também gera muita ansiedade nas pessoas. Você tirar tudo de dentro do armário, colocar ali na sua frente para poder você fazer uma análise de tudo que você tem. Joga tudo para fora do armário e... Você pegar as coisas, sentir se realmente aquilo ali lhe traz alegria. Quando você vê aquela pilha de coisas, você não consegue raciocinar. Então, muita coisa. Muitas coisas eu sigo das técnicas dela. Eu gosto muito da forma dela de trabalhar. Sim. Principalmente a ordem de como... Processo. De como organizar os foldings, né? A parte de dobra, encaixando. Eu gosto porque as coisas não se movimentam depois que você dobra. Mas eu faço o trabalho.
Entendi. Eu não Isso coloco, tem o seu jeito, né? Eu não coloco lá, jogo a responsabilidade pro cliente, ensino ele e vou embora, não. Eu vou, faço, certo. E depois eu ensino o cliente o que foi que eu desenvolvi na casa dele. Entendi. Então você mostra todo esse trabalho. Que é trabalho. E me tira uma dúvida, você sempre foi uma pessoa organizada? Não. Não? Não. Sempre fui bagunceira. Sério? Bagunceira no sentido literal da bagunça. É tipo, que eu não vou mostrar o quarto do meu flatmate aqui, mas é uma zona. Não, mas não bagunceira de jogar coisa no chão, não. A gente sempre foi muito limpo na nossa casa, sempre teve orientação da minha mãe, mas eu nunca tive cuidado, assim, de colocar as coisas no lugar. Eu não entendia... Ocupar o mínimo espaço possível. Eu sempre fui muito prática, eu sempre fui muito corrida, sabe? A indústria farmacêutica, ela me puxou muito para o lado da organização. Porque se eu não tivesse organização, eu não ia conseguir dar conta de visitar clientes. Aquela quantidade de médicos que eu visitava. Então, a agenda lotada. 250 médicos por mês que eu tinha que visitar. Tá doido. Cada médico diferente, com perfil diferente, com produto diferente. Se eu não tivesse organização, eu ia ficar me batendo e ia dando morro em ponta de faca. Para poder ser assertivo, eu tinha que ser assertiva, eu tinha que ser extremamente organizada. E aí, aprendendo através de curso mesmo, as técnicas da organização, eu me tornei uma pessoa extremamente organizada. Tá, legal. E quanto tempo você demorou para se preparar até você arrumar o seu primeiro cliente no Brasil? E lá você tinha agenda cheia também antes de você vir para cá? Como é que... Sim. Eu trabalhava exclusivamente como personal organizer no Brasil. Que legal. O primeiro curso que eu fiz foi um curso de formação profissional de 2 dias. Intensivão. Foi um sábado e domingo. Na segunda-feira eu já atendi a primeira cliente. Sério? Eu liguei para uma amiga e falei, acabei de fazer um curso de formação profissional em organizer e eu quero fazer o organizer do seu armário. Você não precisa me pagar, não. Eu quero fazer como laboratório. Entendi, como prática. E aí eu fiz um projeto que ela falou assim, eu não tenho como não lhe pagar por isso. Olha só. Eu não tenho como. E aí dessa cliente nunca passou. Excedeu as expectativas, criei funcionalidade, ela começou a entender o que ela tinha. Ela tinha muitas coisas, mas ela não precisava da maioria. Não precisava da maioria, mas não sabia utilizar da maneira correta, porque não via as coisas. Entendi. Sabe? Tinha coisa que ela nem lembrava que tinha no armário. Coisa com etiqueta, compra que nunca usa, desperdiça dinheiro. Nossa. Enfim, então... Deve ter demais isso. Né? Ela começou com boca a boca, né? Porque eu falo que para todas as minhas alunas, você só precisa transformar o primeiro cliente. Depois você não precisa fazer mais nada. Já começa falando a pessoa mesmo fala. Fala por você, a pessoa vende o seu trabalho, não se preocupe. Então você não fazia essa divulgação, foi só falando mais próximo, família, amigos, assim? Eu sempre fui da rede social. Ah, é? Eu sempre no meu Instagram pessoal, sempre postei, eu viajava muito a trabalho, então eu fazia Bahia, Sergipe, Alagoas, eu estava em Maceió, eu sempre gostei de treinar, sempre postei meus treinos todos os dias, sempre me alimentei bem, postava comida, treino, alimentação, Instagram, visitando médico, propaganda, Entendi. Enfim, quando chegou quando eu comecei a fazer organizer, foi natural. Eu já fazia uma coisa, continuei fazendo de uma forma diferente. Então, os médicos que me conheciam como como propagandista, Ivy agora está fazendo personal organizer. E lá no Brasil tem uma coisa que é muito diferente, Daniel, que é as pessoas elas não colocam qualquer pessoa dentro da casa. Entendi. Então, elas só contratam quem elas realmente conhecem e confiam. Perfeito. Então, como eu tinha um relacionamento muito grande com os médicos, com as pessoas que eu conhecia, eu sempre fui de muitas pessoas. Sempre fui de muitas pessoas. Legal. Então, as pessoas falavam, não, Ivy, já que é você, então eu quero você na minha casa. Olha só. Mas não por isso eu trabalhava de peito aberto. Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sentia a necessidade de ter um contrato, de trabalhar de forma... e esse era um dos grandes diferenciais que eu tinha. Até os funcionários que trabalhavam comigo, a gente tinha... Todo mundo tinha contrato, principalmente de confidencialidade, de direito de imagem. Meu contrato ele foi amarrado por 3 advogados, até porque eu morava no Brasil. E eu me preocupava muito. Gente, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é meu nome. Se por um acaso some uma joia aqui e vier
a dizer que fui eu que assumi. É verdade, né? É um risco. Imagine a responsabilidade que eu vou carregar. Total. Eu não posso fazer isso. Então, antes de começar, eu já entrei com o contrato e todo cliente meu ele tinha que assinar o contrato antes de eu entrar na casa. E eu fazia questão, lá no Brasil, de que me revistassem antes de sair da casa, quando eu entrava, antes de sair. Tanto eu quanto as minhas funcionárias, e elas trabalhavam nesse sentido numa boa, porque elas ficavam em paz também, sabe? Não tem coisa pior do que as pessoas desconfiarem de você, não confiarem em você. Sim, sumiu alguma coisa. Deus que me livre. Te fala assim, ô Ive. Deve ser. E tinham outras pessoas que trabalhavam nas casas também, né? Sim, lá no então Brasil, você tinha uma equipe. Tinha. Quando eu saí do Brasil, deixa eu só consertar meu brinco aqui. Fica à vontade. Quando eu saí Você quer tirar o headset? Eu acho que eu vou tirar. Pode tirar. Quando eu saí do Brasil, eu já tinha mais de 15 meninas que trabalhavam comigo. Nossa, então você já fazia escola, já lá, começou a ensinar a galera lá. Então. O que acontecia? No Brasil, eu treinava os funcionários da casa. As empregadas domésticas da casa dos meus clientes. Entendi. E era uma das coisas diferentes uma das maiores diferenças que eu vi assim, entre Brasil e Austrália. Entendi. Porque lá no Brasil, o dono da casa, ele praticamente não mete mão nas coisas. Ele tem um funcionário que vai, que dobra, que encaixa. Perfeito. Ela basicamente vai trabalhar e vai ver a vida dela. Aqui não. Aqui é o dono da casa, que cozinha, que lava, que passa, que dobra, que faz tudo. Então lá no Brasil eu treinava as funcionárias das minhas clientes. E aí o que eu fazia? Eu pegava as meninas, então todas as meninas que eram minhas assistentes que trabalhavam comigo eram empregadas domésticas das casas das clientes que eu trabalhava. E aí era massa, porque as meninas tinham a oportunidade de ter um extra, né? E aí para as patroas, né, que eram as minhas clientes, era muito maravilhoso, porque elas estavam sendo treinadas comigo. Sim. Então elas voltavam para casa delas perfeitas. E ofereciam um serviço a mais também. Elas não ofereciam a mais, mas elas conseguiam manter um trabalho no padrão. Entendi. Inclusive, todo curso que eu dou um curso. Eu dou para alguma pessoa um curso. Entendi. E já dei para várias dessas meninas que eram empregadas domésticas no Brasil, que hoje são personagens organizados. Olha só. Com muito orgulho. Que bacana. E o seu primeiro cliente aqui, como é que foi? E qual foi a diferença, além dessas duas que você comentou, né? Aqui, o cliente meter mais a mão na massa do que o próprio, se tiver alguma empregada ou um empregado. E a outra que você falou, você tinha comentado uma outra diferença também. Enfim, as diferenças que você percebeu. Tá. A maior diferença da Austrália para o Brasil, tá? Eu acredito que os brasileiros, eles são acumuladores. Eu caracterizo brasileiros como acumuladores. No sentido de ter muitas coisas. A gente tem muita coisa. Tá. Se você for olhar para trás e você for lembrar de tudo que você tinha, você fala, nossa, é verdade, eu tinha muita roupa, eu tinha muito sapato, eu tinha muito tudo. E não usava. E não usava nada, né? Você usava aquelas coisas que você mais gostava e também não desapegava. Se você for lembrar da casa de sua avó, com certeza ela tinha vários jogos de pratos, vários jogos de prataria, talher específicos, não sei o quê, jogos de cama, milhões, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que o brasileiro é acumulador. Eu acho que o australiano, o gringo em geral, porque eu não atendo só australiano, como a Austrália é multicultural, eu já atendi várias nacionalidades. Né? A galera se preocupa mais em viver fora de casa do que em casa. Tá. Então, eles não têm muitas coisas. Eles têm aquelas coisas ali que eles realmente gostam. Quando chega o momento de acúmulo, é porque realmente ele perdeu o controle. E aí já vai para um lado psicológico que aí a gente precisa trabalhar. Entendi. E algumas vezes eu preciso, inclusive, encaminhar para psicólogo ou para psiquiatra, que já aconteceu. Sério? E aí... Mas coisa séria, sim? Coisa séria. Eita. E aí... Essa é uma das maiores diferenças, que eu acho que o brasileiro é acumulador, mas ele é limpo. Entendi. Sim. Essa é uma grande diferença. E aqui não, eles não ligam para muita coisa. Taca tudo lá de qualquer jeito e foi. Mas outra grande diferença, o brasileiro, ele contrata o personal organizer é como aquelas blogueiras que você vê do Brasil. Aquele tanto de sapato, bolsa, aqueles closets das galáxias, aquelas dispensas
a lá Kim Kardashian, que você fala, meu Deus do céu, isso é um supermercado. Como é que tem quantas pessoas morando nessa casa, gente? Não tem como uma pessoa ter controle desse tanto de coisa. Sim. Então, eu acho que lá no Brasil as pessoas contratam muito personal organizer para poder desenvolver um projeto para poder caber aquele tanto de coisa que ele tem. Tá. E principalmente para poder ela chamar as amigas e mostrar que ela contratou uma personal organizer. A família, olha, eu paguei essa minha personal organizer para poder ostentar. Entendi. Do que realmente para poder... se organizar. Ela não tá nem aí, porque a funcionária dela que vai colocar no lugar. Ela literalmente não tá nem aí. E que triste, né? Porque muitas dessas pessoas estão vivendo de aparência. E aí entra por um lado que eu não gosto nem de comentar, mas enfim. Perfeito. Aqui, quando eles contratam personal organizer, é porque eles realmente querem que a casa deles seja funcional. Uhum. Eles querem perder menos tempo mesmo. Então, eles não se preocupam com a dobra perfeita. Uhum. Eles não se preocupam com nada lindo, perfeito. A gente faz porque acaba ficando bonito. Não tem como você fazer uma organização e não ficar bonito. Uhum. Mas a gente não se prende a perfeccionismo, e sim a funcionalidade. Otimização da casa e, consequentemente, do tempo, né? Porque a pessoa não quer gastar tempo procurando as coisas. Não, você perde tempo procurando, você perde tempo limpando, você perde tempo organizando e você trabalha, toma conta de filho, lava roupa, cozinha. A gente não tem funcionário aqui. Entendi. Tá? Então, eu acho que é uma das maiores diferenças e é quando eu realmente me conectei com a profissão personal organizer. Porque eu, de verdade, tinha um pouco de angústia quando eu precisava desenvolver espaço onde não tinha espaço. Às vezes a gente tinha que comprar armário para poder caber mais coisa. E eu falo, gente, não faz sentido isso. Nenhum. Como é que você vai ter coisas que não cabem dentro do seu espaço? Para mim, você tem que ter o que cabe dentro das suas possibilidades. A gente precisa ter tudo que a gente consegue administrar. A partir do momento que foge da sua administração, tá errado. Total. E aí, é dessa forma que eu aprendi, que eu faço, que eu ensino. E é dessa forma que eu venho transformando vidas, famílias, reconectando famílias. Que legal. E como é que foi você migrar do cleaner para personal aqui? Você foi esse networking que você fez com os clientes e falou assim, olha, faço esse trabalho, você foi oferecendo para os clientes? Tiveram várias fases, né, de Austrália, assim, porque... Você morava aqui em Sydney, né? Agora você está em Gold. Eu tô em Gold, meu marido foi transferido, a gente foi para Gold, mas também por opção a gente queria morar lá em cima, a gente é da Bahia, a gente prefere o clima quente. Total, né? Tá curtindo o lifestyle lá? Muito, meu marido é surfistão, então para ele surfar as melhores ondas da Austrália do lado de casa, no calor. Surfers? A gente mora em Burleigh. E aí ele sempre vai para Coolangatta ali, pegar aquelas ondas de Kira, enfim, não entendo muito de onda não, mas eu vou na onda. Não, também não. Eu vou na onda, eu vou sempre caminhar, dar uma corrida junto com ele. Mas eu entendo a paixão dele pelo surf, porque eu acho que a maioria dos brasileiros que vem... Ele também é baiano? É baiano também. Vem por conta da proximidade do surf, o lifestyle associado a, enfim, qualidade de vida. E lá em Gold a gente tem isso. Foi uma decisão assim, bem feliz. Que bom. Sinto falta de Sydney, das pessoas principalmente. Sim. Mas 40 minutinhos de voo, tá bom. Lá no Brasil rapidão. Eu ficava fazendo ponte aérea o tempo todo, aqui tá de boa. E aí, então como é que foi esse processo? Você falou que teve fases, né? A vida tá. Vamos voltar. Eu comecei no cleaner. Certo. Dentro da casa das pessoas eu fui oferecendo o serviço de organizer. Tá. Mas eu não falava. Eu não falava a língua. Uhum. Eu, basicamente, trabalhava, mal via o cliente. Quando eu encontrava, era para poder conversar alguma coisa. E aí eu mostrava meu serviço. Comecei a fazer organizer para um. E aí foram me indicando para outros. Mas eu não falar o inglês me incomodava muito. Aquilo ali ficava travado. Né? Porque eu não trabalho com a organização em si. Eu trabalho com a parte psicológica da coisa. Eu quero entender quem é você. O porquê que você acorda 6 e sua mulher acorda 5. Quem é que lava a roupa? Quem é que cozinha? Que horas que seu filho dorme? Eu preciso entender sua rotina. E se não tem, eu tenho que desenvolver.
Eu preciso fazer uma organização para funcionar. Total. E isso foi me incomodando muito. Logo quando eu cheguei, trabalhando no Clean, né, uma amiga minha me chamou para fazer uns shifts de waiters, né? E era sempre em casamento, num lugar aqui chamado Meli Pavilion. E aí eu trabalhei no Meli Pavilion esse tempo todo final de semana. Era o meu contato com a língua. Entendi. Que era trabalhando de garçonete ali. Levando os pratos pra galera. Eu não levava os pratos. Eu já era staff manager. Eu já ficava coordenando a galera. Entendi. Eu organizava. Ela entendeu a minha profissão de organizer. Então, eu organizava a parte toda do casamento. Eu chegava mais cedo. Eu saía um pouco mais tarde. Então, tinha um pouco de planejamento do evento. E sem falar. Era muito engraçado. E não falava inglês? Muito pouco. Eu me comunicava. Eu entendia muito. Entendi. Eu falava pouco, mas eu entendia muito. Tá. E aí, lá eu já peguei um pouco de experiência com a língua. Tá. Mas o cleaner, ele precisou ficar de lado porque eu queria ser chefe de cozinha. Sério? Porque meu sonho era ter um restaurante. E aí eu tive a oportunidade de ficar no lugar de uma amiga minha que era chefe. E aí eu fui pra entrevista e passei. Nunca tinha cozinhado, nunca tinha fritado um ovo. Nunca? Não. Como assim? Coisas que LGBTQ faz na vida. Quando eu voltei pra casa, meu marido falou, o quê? Como assim? Você não frita ovo, você não cozinha. Eu que tempero o frango. Eu falo, pois é, você é chefe. Ele, como? Enfim, eu inventei que minha mãe era depressiva e que eu precisava falar com ela todos os dias no FaceTime. No horário de trabalho. E aí a dona falou que não tinha problema nenhum. Eu ligava pra minha mãe e minha mãe simplesmente trabalhava comigo. Ela me ensinava a fazer as coisas na cozinha. Resumindo, eu fui chefe por mais de um ano. Com a sua mãe? Com a minha mãe. Minha mãe foi chefe junto comigo de assistente. Assistente de chefe. Ela foi o chefe. Eu fui só a... Ela falava o que você tinha que fazer. Eu só fui a kitchen. E aí, nesse período eu fazia 3 dias de organizer, o restante de cozinha. E eu ainda trabalhava no casamento. Então eu trabalhava de segunda a segunda, basicamente. Mas aquela sensação de escassez que a gente tem aqui, de ai meu Deus, como é que vai ser se eu sair da cozinha, se eu sair do waiters, eu não vou ter dinheiro para poder pagar. O organizer, ele é bom por enquanto, mas eu preciso de mais inglês. Eu precisava de inglês, eu não era 100% fazendo aquilo. E então eu me permiti ficar esse tempo pela língua, porque eu tinha que ligar para fazer pedido, eu tinha que entregar pedido, eu tinha que fazer acontecer, eu tinha que, enfim. E você veio para aprender inglês também? Eu vim para poder aprender inglês. Eu acho que não faz sentido você estar aqui e simplesmente só falar português, negligenciar, fingir demência e seguir sua vida. Tá? Eu não tenho inglês fluente. Sim. Mas eu me comunico bem. Sim. Pra me entender, meu cliente chora. Quando ele chora, eu falo, realmente eu toquei o coração. Mas eu não vou falar sobre o buraco da camada de ozônio. Alguns assuntos eu não tenho vocabulário. Total. Tá? Mas dentro da minha profissão, eu tenho vocabulário suficiente para poder conversar com o cliente. E aí foi isso. Aí chegou um momento que eu falei, não, o meu curso já estava pronto. Eu resolvi dar curso de formação profissional. Que legal. E Fernanda Gasal foi uma das pessoas que me incentivou a saia dessa cozinha. Saia dessa cozinha. Você conhecia a Fê desde quando você chegou, na época de DIY? Eu tenho... Não, Fê nunca morou pro lado de lá. Ela sempre morou na City. Ela morava em Port Macquarie e eu mandei uma mensagem para ela. Vocês conheceram pelas redes sociais? Pela rede social. Eu mandei uma mensagem para ela pedindo para... Quando ela viesse aqui, para ela me avisar, pra gente se encontrar. Olha, que legal. Porque eu era personal organizer e ela fazia parte de stylist. Sim. E eu sempre trabalhei em parceria com arquiteto, com stylist lá no Brasil. Que eu achava que ia ser uma boa oportunidade de a gente fazer projetos juntos aqui. E foi assim que a gente se conheceu. Que legal. Primeiro dia que a gente se conheceu, nunca mais a gente já se bateu. largou. A gente fez alguns projetos juntos. Eu vi a live de vocês. O podcast dela também ficou muito bacana. Foi massa. Ela é incrível. É surreal. E aí eu falo que ela é a Tony Robbins, mulher. Robbins. Que ela é uma transformadora de... Inspiradora demais. Inspiradora. Ela tira a galera das cinzas mesmo. Ela faz assim, ó. Bora. E quando ela falou, saia da cozinha, eu falei, rapaz, é isso mesmo. E aí foi na época que deu Covid. Entendi. Eu falei, pronto, eu não vou fazer mais isso. Foi 2020, então? Foi.
2020 que eu lancei a primeira turma de formação profissional. Planejado o curso? Alguma coisa planejada? O curso já estava todo escrito. Eu já dava curso. Entendi. Só que eu pegava alunas de uma em uma. E aí eu ficava 12 horas dando aula, sozinha, para uma pessoa. Face to face? Face to face, não. Face to face, mas online. Uhum. E aí, quando chegou, eu falei, conheci plataforma Zoom, Hotmart pandemia. Também. A Hotmart, eu tenho um curso, Entendi. mas curso gravado. Os meus cursos de formação profissional são ao vivo. Ah, que bacana. São via plataforma Zoom. Que ótimo. Todo mundo ali comigo, Nossa. de olho aberto. Sim. Porque eu vou certificar elas, né? Então eu preciso que elas estejam ali 100% comigo. E aí, em 2020, em julho de 2020, eu lancei a primeira turma. Que legal. E agora estou indo para a 9ª turma de formação. E mais de 130 alunas. Mais de 130 alunas. Que legal. E hoje, como é que é a sua... Você tem uma agenda lotada? Os seus clientes, eles são mais brasileiros, são mais gringos? De cliente presencial? De cliente presencial, da galera que você vai na casa arrumar. Eu basicamente não estou atendendo muito cliente presencial. É mais preparando. Só quando eu escolho mesmo. Ah, você escolhe os clientes? Ele me escolhe e eu escolho ele. Você dá uma visita à casa? Eu faço a visita técnica. E aí... Você é uma pessoa normal, uma pessoa... Eu vejo se meu santo vai bater com o dele. Não, brincadeira. Mas eu acho que é muito de conexão, né? Eu vou ficar muito tempo na sua casa. Entendi. Então, para você me receber na sua casa, eu tenho que me sentir em casa. Sim. E aí, às vezes, não vai dar, não vai conectar. E aí eu falo, vou te passar me desculpa. Eu tô fully booked aí até 2050. Dá para poder inventar uma desculpinha. Mas aí você recomenda para alguma das suas alunas? Sempre. Que legal. O bom de ter meninas espalhadas pelo mundo, né? Eu tenho algumas alunas em Sydney, tenho em Melbourne, tenho em Perth, tenho em Gold Coast, tenho em Brisbane, tenho em Sunshine. Agora vai ter a primeira aluna de Sunshine. Quando vem para mim, eu falo, eu não vou poder atender, mas eu tenho uma aluna para poder te atender. Entendi. E aí eu supervisiono as meninas, principalmente nesse primeiro momento, assim, que elas estão começando. É massa. Quando eu tenho um cliente presencial, geralmente eu faço acontecer logo quando termina uma turma, para poder eu dar oportunidade para as minhas alunas fazerem laboratório comigo. Entendi. Então você convida elas. E aí elas vêm trabalhar comigo para poder aprender na prática comigo. Porra, que foda. Como que é fazer o trabalho. E é massa. É muito legal. A gente fez uma cliente agora acumuladora, foi bem tenso, assim, mas foi massa porque eu consegui encaixar várias alunas, assim, sabe? 2 no mesmo dia. Eu acho que a gente trabalhou em 6, foi bem legal. Meu, que incrível. Eu tenho que confessar que antes de você vir eu estava um pouco receoso de você chegar aqui em casa e ficar julgando aqui, ó, porque... Jamais. Ficar aqui com essa cara, essas caixas aqui, esses óculos, né? Porque Meu Deus. Eu vendo óculos, né? Então tem um monte de coisa aqui. Você vende? Eu vendo óculos de sol, sustentável. E aí eu exponho eles aqui em casa, né? Porque eu não tenho uma loja física. Sim. Então eu ofereço para as pessoas a possibilidade de vir aqui em casa e experimentar os óculos, que é mais comum para brasileiro, porque gringo acho que fala assim, vou visitar a cara de um. Já chegaram a vir uns gringos, mas são mais brasileiros que vêm. Vai ficar tudo aqui, caixa de papelão. Eu vou fazer uma análise. Não, mas... Você chega na casa dos amigos julgando assim, a casa de visita. Ai, gente. Eu sou zero julgamento, ao contrário. E é uma das coisas que eu ensino para as minhas alunas. Eu acho que é uma das primeiras coisas para você se tornar um profissional de organização. É você ser empático. Não julgar o outro. Se colocar no lugar do outro. Tá? Tentar entender. Por que você tem essas caixas aí? Porque, Ive, eu vendo óculos. Você já me deu todas as justificativas. Eu não tenho como dizer para você que você tem que enfiar esses óculos em outro lugar. Enfim, cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um está passando por um processo. Então, minha mãe sempre falou que você tem 2 ouvidos e uma boca. Justamente para você ouvir mais e falar menos. Cara, eu vi isso ontem, num podcast do Flávio Augusto. Sério? Então, eu não assisti, mas ele me ouviu. A gente precisa ouvir mais as pessoas e as pessoas estão cada vez mais carentes, elas estão necessitadas de serem ouvidas. Tá? Então, a gente precisa mesmo parar para poder entender. E falando no ponto de vista de organização, de desenvolver projeto, eu nunca vou conseguir fazer um projeto na sua casa se eu não te ouvir. Total. Se eu não entender as suas necessidades.
não é uma organização no meu ponto de vista de organizadora. É no seu ponto de vista de cliente, do que vai funcionar para você como cliente. Então, eu falo para as meninas, tá vendo aqui? 2 ouvidos, tá vendo aqui uma boca? Pois é, ouça mais e fale menos. Não é porque a professora fala um monte que vocês têm que falar isso tanto, não. Vocês têm que ouvir muito o outro para poder você fazer com que realmente funcione a sua profissão. Muito legal. Qual que é a transformação que o seu trabalho traz para os clientes? É só a parte da organização ou tem alguns outros benefícios na vida da pessoa? E também na sua vida, quando você foi se formando como organizer, você falou que era desorganizada e tal. Isso mudou um pouco a sua vida? Eu não era desorganizada, eu era bagunceira. Desculpa, bagunceira. Mas bagunceira no sentido de literal da coisa mesmo, de ser uau, da bagunça. Eu tenho algumas prioridades na minha vida. Tá. E eu não abro mão delas. Primeiro, a minha saúde. Saúde primeiro. Atividade física, a minha família, os meus amigos. Essas são as minhas prioridades. O trabalho, ele vem como consequência. Para mim, o trabalho não é primeiro lugar. Primeiro é tudo isso que vem antes. Depois, se eu não estiver bem comigo, se eu não estiver bem com a minha família, se todo mundo não estiver bem, eu não consigo estar bem com o trabalho. Tá? Então, eu sempre priorizei isso. Para eu poder priorizar isso e dar conta do meu trabalho, eu tinha que ter muita organização. Como que eu vou conseguir chegar 9 horas na casa do cliente sem abrir mão de fazer as coisas que eu amo? Então, eu tenho que acordar 4h30 da manhã, eu vou me exercitar, depois eu vou tomar um café gostoso, vou ligar para minha mãe, vou falar com os meus amigos. Então, você tem essa rotina todo dia? Todo santo dia. Se você me acompanhar, você vai ver. Todo santo dia eu faço a mesma coisa. Entendi. Então, eu vivo o dia de forma muito intensa, assim. Como se todos os dias fossem os últimos. E isso me deu uma sensação de que bacana. Acabou, amanhã é outro dia. Você aproveitou o máximo, você fez o máximo, foi produtiva. E eu tinha muita dificuldade de entender o porquê que as pessoas não conseguiam fazer isso. Tá? Depois que eu entendi a organização, principalmente morando fora, que eu tinha que fazer tudo isso, ainda limpar a casa, lavar roupa, estudar, comer, viver e sobreviver. Então, difícil, eu tinha que ter muita organização mesmo. E aí, é nesse sentido que eu vou entrando na casa das pessoas e na vida das pessoas. É isso que você quer trazer para as pessoas? Com certeza. E é isso que eles me trazem de feedback. Tá? E você mudou a minha vida. Elas me chamam de fairy, de fada. Elas falam... me chamam de angel. You are an angel. Você é um anjo, você é uma fada, você mudou minha vida. Chorava. Quando eu comecei a fazer o trabalho da forma que eu faço, que eu já comecei a fazer isso lá no Brasil, eu não segmentava meus clientes por classe social, eu ia por necessidade de organização. E aí eram os clientes que eu realmente transformava, e eles acabavam o projeto, eu chorava. Meu Deus, meu filho agora dorme, você mudou minha vida, eu tenho um tempo para mim. Eu mudei de profissão, eu tenho mais tempo para poder fazer as coisas que eu realmente gosto. Eu tive que buscar ajuda psicológica, porque eu não entendia o porquê que eu estava transformando tanto a vida deles, sendo que eu só estava fazendo uma coisa que eu gostava. Mas, gente, eu só estou organizando. Por que é tão transformador? E aí, com um tratamento psicológico, e hoje eu tenho 3 psicólogos que trabalham em parceria comigo, porque eu entro muito a fundo na vida das pessoas. Entendi. Não necessariamente eu vou ensinar isso para as minhas alunas, porque talvez elas não vão ter o estudo que eu tenho, o suporte que eu tenho para poder fazer isso. Talvez por isso eu transforme tanto a vida das pessoas também. Entendi. Mas eu vou com muita propriedade. Eu volta e meia, eu coloco o cliente no lugar, assim, sabe? Quando ele sente a necessidade de organização e ele me contrata, ele já sabe o que ele quer. Então, eu não vou passar a mão na cabeça dele. Sim. Eu acho que o problema não é você ter um problema. O problema é você ter um problema, saber que você tem um problema e não buscar ajuda. Buscar a solução. A partir do momento que você tem um problema, não sabe que você tem esse problema, beleza. Mas a partir do momento que você sabe que você tem um problema, buscou ajuda, vambora. Sim. Sai daí. Legal. Eu não vou deixar você ficar aí nessa situação. E é mais ou menos por aí. Então, esse aspecto psicológico, ele é forte, assim,
Às vezes clientes te contam coisas assim que, minha vida é assim, desorganizada, bagunçada, porque, sei lá, coisas que aconteceram no passado, coisas... Às vezes no passado, às vezes no presente. Ninguém desorganiza por nada. Converse com as pessoas. Se coloque no lugar dele, entenda o ponto de vista dele. Quando você vai ver, é uma mulher que não está feliz no trabalho, é um relacionamento que não está legal. É um filho que veio num momento que não estava esperado. Ou um filho que veio que tem alguma deficiência. Uma criança com autismo, uma criança que está sendo estudada ainda, que está indo para psicólogo para ver o que tem. Muita criança com TDAH, muita criança com déficit de atenção, muita criança com várias coisas e os pais não sabem lidar. E aí acabam que vão deixando para trás outras coisas que eram prioridades, que passam a não ser mais prioridades, e aí vai gerar uma bagunça. Entendi. Ou foi uma mãe que morreu, um pai que morreu, ou o pai e a mãe que morreu, ou foi no Covid, ou a avó que morreu no Brasil, ou tem alguma coisa. Tá. Tem alguma coisa. Converse com as pessoas. Eu falo para as minhas alunas, não julgue e converse. Quando você vai entender, uma última cliente que eu fiz, a acumuladora, ela foi largada pelo marido, e aí o marido traiu ela dentro da casa dela. Tipo, umas coisas loucas, assim, que você fica ouvindo, mas você só tem noção disso quando você vai conversando. Sim. E aí, depois de um tempo, a filha doente. Então, e uma coisa vai acarretando a outra. Como é que essa mulher, coitada, vai ter controle da vida? Não tem como. Não tem como. Sim, ela realmente precisa de ajuda. E aí, depois que a gente faz a organização em si, é como se a gente trouxesse ela pro eixo. Tá. Que legal. Como você falou que já assistiu a Marie Kondo, ela fala muito quando é o Tide Home, Tide Mind, né? Quando você organiza a sua casa, você organiza a sua mente. E isso faz muito sentido. Inclusive, Daniel, durante a pandemia, eu dei palestra para vários laboratórios farmacêuticos, ensinando a galera que estava de home office a organizar o espaço deles para poder eles serem mais produtivos. E isso para mim foi assim maravilhoso, porque eu na posição de representante de laboratório, depois dando palestra para meus colegas. Que você já conhece. Pô, que legal. Incrível. Foi muito massa, é muito legal. E para a galera como eu, que divido casa com outras pessoas que não necessariamente são pessoas organizadas, sim. Você tem alguma sugestão? Porque nem sempre a gente vai morar com amigos ou pessoas que estão na mesma vibe em relação a isso. Às vezes o flatmate ele não entende coisas simples, como tirar o lixo. Como é que você tem alguma dica para o pessoal que divide casa e quer manter essa questão da casa organizada para ter uma mente sã? Eu acho que assim, a maior dificuldade de morar com outras pessoas é a parte da comunicação. Né? Principalmente falando de nacionalidades diferentes. Eu falo uma coisa, você entende Y, você fala Y, eu entendo X, e aí vira aquela confusão. Sim. Então, quando eu dividi apartamento aqui, era em família, tá? Eu morava com o meu marido, e aí era meu cunhado e minha cunhada. Tá. Para poder a gente não ter desgastes, eu decidi escrever. Então, assim, quais eram as tarefas da casa? Tá? Entendi. Tirar o lixo, lavar prato, lavar roupa, sei lá, passar o mop, aspirar a casa. Eram coisas que eram de comum, de áreas comuns da casa. Perfeito. O seu quarto, você toma conta. Cada um toma conta de sua vida. Mas do que é área comum, precisa ter um acordo, tá? Eu acho que a verbalização é mais difícil. Isso eu falo muito para relacionamento também, homem e mulher, tá? É muito difícil a gente se comunicar. Tem gente que não sabe falar. Ou então eu falo de um jeito, ou a pessoa não gosta do jeito que eu falo. Ou não fala, né? Guarda pra si. Ou então guarda pra si. E isso aí, inclusive, acaba com vários relacionamentos. Sim. Eu já cheguei em casa de cliente que tava pra se separar. Por conta de pequenas coisas de dentro de casa. Um lixo que não tira. Aí era pro cara tirar o lixo. Aí não vai e tira o lixo. Aí o lixo fica lá. E a mulher fica com raiva, pega o lixo e tira. Aí e vai virando fica uma bola com ódio de neve. dele. Aí na hora de namorar de noite, a mulher não quer. Sim. Aí o cara já pensa que a mulher tá traindo ele. Aí já começa a bola de neve. Sim. Mas só por causa do lixo. E ela não fala pra ele, fica com raiva e guarda. Então, isso acontece também dentro de casa de flatmate. Às vezes você julga. Esses dias eu vi uma amiga minha, ela pegou,
e filmou no Instagram. Ela expôs a flatmate dela. Ela pegou o papel higiênico, colocou em cima, assim. Tipo, a menina usou o papel higiênico, acabou. Ela pegou outro e botou na parte de cima. Só que ela não tirou o rolo pra jogar fora e botou o rolo no lugar certo. Eu acho que ela não externalizou pra menina, não conversou, enfim. Mas eu sei que ela postou no Instagram, tipo, qual é a dificuldade das pessoas de não colocarem o papel no lugar certo. Eu falei, amiga, sou um pouco assim. Qual é a sua dificuldade de falar pra pessoa que tá do seu lado? Você não precisa expor ela. Então ela, mas eu tenho dificuldade, escreve. Então, se você fizer uma listinha, tá? De todas as tarefas que precisam ser executadas. Sim. E que, por exemplo, assim, Daniel, se eu passar o aspirador aqui e o mop, e aí você tá trabalhando. Quando você chega, você não vai ver que eu passei o aspirador e o mop. Perfeito. Tá? E eu não vou precisar te falar, olha, eu passei o aspirador e o mop. Mas se eu escrever ali, aspirei e passei o mop, lavei o banheiro, que seja. Não suje. Mantenha. A pessoa vai ver que você fez. Tá? Tem quantos banheiros na casa? São quantos banheiros aqui? 2. Tá. Algum banheiro é coletivo? Tem um que eu divido com o colombiano. Pronto. Esse que você divide com ele, você vai ter que dividir por 2. Uma semana um lava, outra semana o outro. Teoricamente é isso. Tá. Escreve. Lavei o banheiro. Na outra semana, ele vai se sentir na obrigação de... Tá? E aí as coisas vão sendo ajustadas nesse sentido. Perfeito. Porque não tem mágica, não tem regra, sabe? Infelizmente a gente não mora junto no sentido... Porque as pessoas não pensam da mesma forma também, né? E às vezes o que é óbvio pra mim, tipo, esse negócio de não tirar o rolo de papel, puta, me pega de uma forma que eu falo assim, não acredito, a pessoa não tem a capacidade de tirar o rolo e colocar um outro assim. Mas você já falou? Eu costumo escrever... A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Eu costumo escrever no grupo. O que me irrita um pouco é ter que repetir as coisas, né? Aí já... Mas aí você pode falar só pra pessoa. Que você só divide com um, entendeu? Quando você coloca no grupo, você já tá expondo ele pra outras pessoas. As questões que eu divido no grupo são mais de em relação geral da casa. As áreas em comum de todos nós. Não, mas você vai ver que vai funcionar. Qualquer coisa a gente desenvolve um sistema aqui baseado no que tem que ser feito por cada um. Vocês têm cleaner? A gente não... Aliás, cleaning schedule, né? A gente não contrata uma cleaner, mas tem uma cleaning schedule. E é nítido quando eu faço e quando eles fazem. Mas eu acho que... é diferente. Ou você... Ensina eles. Relaxa. Relaxa, né? Ou você vai sair pra morar sozinho. Tô meditando. Tem que fazer, meu filho. É muita meditação, oração. Oração, né? Mas essa questão de morar sozinho também eu tava cogitando. Só que sem condições de eu morar sozinho numa casa que tenha... pelo menos não agora. Que tenha um espaço bacana para eu gravar. Porque, na verdade, eu tava querendo me mudar para pegar um quarto extra para fazer um estúdio de podcast maior. Né? E colocar umas outras câmeras, ter um cenário bacana. E aí até talvez mudar um pouco da City, talvez isso... Vai para as Northern Beats. Lá não é tão mais barato, né? De Uai eu acho que não é tão mais barato. Eu tava pensando talvez Zetland. É que você não... Alexander... Eu sei, porque eu penso muito... Alexander é legal. Alexander é legal. Eu acho que vale a pena você investir. Se Waterloo. Se o seu negócio já... Waterloo. Se o seu negócio já tá tomando proporção legal e enfim... Vai te dar mais visibilidade, enfim. Às vezes até mudar também. Às vezes é um pouco arriscar, sei lá, mudar. É que nem eu tive que deixar as coisas para trás para poder as coisas caminharem para frente, entendeu? Sim. Então, quando você não abre mão de uma coisa, principalmente do que te incomoda, você não vai para frente. Então, aí, fica a dica, viu? A gente dá um passo para frente para dar 10 para frente, entendeu? Um para trás para dar 10 para frente. Não, dá para frente. Dá para frente? Se você vai sair, se é uma coisa que tá te fazendo mal, entendi. Você vai dar para frente. É verdade. A gente fica pensando, vou dar um passo para trás. Não, você tá dando para frente, você tá saindo de uma coisa que você não quer, que você não gosta, sim, que não faz bem para você, entendeu? Então você vai dar um passo para frente para dar 1000 para frente. Faz sentido. Vou pensar sobre... Pense sobre isso. Sobre a dica. E vem cá, conta mais sobre o seu curso. Você tá com as inscrições abertas agora.
As inscrições estão fechando, na verdade. Estão fechando. Então, o podcast já vai estar fechado. É uma nova turma de formação profissional. Tá. É um curso de formação mesmo profissional, que eu abranjo todas as áreas da casa. E aí a gente vai porque não é só organização no quarto, né? Pode ser na casa inteira, então. Não, é organização geral. Eu falo de todas as possibilidades de trabalhar como personal organizer. Banheiro, cozinha. Tudo. Banheiro, cozinha, quarto, pós-luto, quando a pessoa morre, você vai e tira as coisas da pessoa. Eu sou especialista em mudança, sou especialista em quarto de bebê, em criança. Você pode fazer organização de escritório, você pode fazer organização de tudo. Tudo que você puder imaginar. Que incrível. É uma profissão que ela abrange milhões de coisas. Eu já fiz organização de loja, já fiz organização de tanta coisa que nem eu me lembro mais. Até de agenda da pessoa? Não, Deus me livre. Isso aí já é um trabalho de personal assistant. Tá? Que é diferente de personal organizer. Mas você pode organizar o escritório dela. Entendi. Que aí ela vai ter mais clareza. Mas tem pessoas que fazem organização de computador, de parte de... Das pastas, áreas de trabalho. Pasta de trabalho. Eu julgo um pouco as pessoas quando eu vejo... Eu particularmente não gosto de escritório, pasta, documento. Eu não faço. Entendi. Eu tenho dificuldade até de ensinar para as meninas. Porque é uma coisa que eu não gosto mesmo. Eu tenho uma agonia. Entendi. Mas eu ensino. Tá, às vezes pedem. Para quem quiser. Tem gente que adora a parte administrativa, que ama. Mas tem coisas também que não é o personal organizer que faz, que é o bibliotecário que tem que fazer. Entendi. Ou o arquivologista, dependendo da coisa. Que aí é uma outra profissão. Tá? Mas o personal organizer pode fazer um trabalho em parceria. Tá, então, e aí você está com esse curso de vagas abertas. Para quem que é o curso? Para meninas que às vezes querem mudar de área, para meninas que já estão um pouco inseridas no mercado? Como é que... Eu falo que todo personal organizer é um ex alguma coisa, né? Ninguém... já que é uma profissão nova, você passou por alguma outra profissão antes. Então, é um ex-publicitário, é uma ex-engenheira química, é um ex-enfermeiro, é um ex-engenheiro, arquiteto, é um alguma coisa. Perfeito. Uma ex-advogada. Ex-publicitária. Ex-publicitária. Eita, engasguei, viu? Inclusive, todas nós somos brasileiras morando no exterior. Ah, é? O meu foco são brasileiras que moram fora do Brasil. Tá. Você só ensina meninas, mulheres? Eu só ensino... Não, tive um homem. Entendi. Se vier homem, pode vir. Seja bem-vindo. Seja bendito sois vós entre as mulheres. Porque geralmente é uma profissão que é mais requisitada por mulher. Perfeito. Não tem regra, mas talvez... os homens ainda não tenham entendido que pode ser uma profissão para homens também. Masculino. Às vezes rola um preconceito. Eu acho que talvez vocês ainda não se atentaram para a possibilidade. Talvez eu tenho muitos homens que são muito organizados que dariam tranquilamente para poder trabalhar com essa profissão. Sim. Eu não vejo, eu não tenho discriminação nenhuma. Para mim, se vier. Porque a gente acho que tem esse conceito, esse preconceito, quem preconceito. Brinca de casinha é mulher. Brinca de casinha de mulher e que mulheres são mais organizadas porque a mulher que cuida da casa, esse tipo de coisa bem de antigamente, não, sabe? Isso talvez mudou tenha. Tanto. Sim, com certeza. Mas será que não carrega ainda às vezes na cabeça das pessoas? Carrega, tem muita coisa enraizada. Será que o cliente gostaria de receber um cara em casa para cuidar? Eu amo organizar coisa de homem, amo. Eu acho que imagine, e eu sempre fiz, assim, lá no Brasil, eu fiz muito homens que se separavam, que não sabiam, tudo desorientado, não sabiam o que fazer. Vários executivos que, às vezes, trabalhavam em Salvador, moravam em outro lugar, mas que precisavam de organização para poder a vida ser mais fácil. Sim. Eu acho que eles iam se conectar com outros homens indo fazer isso por eles. Que legal. Eu acho que ia ser legal. Imagine, você acabou de separar e aí vem um cara para poder organizar suas coisas e aí você ia ter mais abertura até para poder conversar, porque eles tinham dificuldade de conversar comigo, de se abrir. Sim, perfeito. Eu acho que se fosse um profissional masculino ia ser massa. Sim, total. Eu acho que os meninos tinham que abrir a cabeça e pensar na possibilidade de ajudar os colegas e os amiguinhos. E
Você estava falando das meninas que elas são alguma outra profissão. Como fácil entrar nesse mercado e conseguir arrumar trabalho? Porque é um casual, né? Não é um trabalho fixo. É um trabalho casual, mas você também pode ter fixo. Ah, é? Como eu tinha clientes fixas aqui em Sydney. Uhum. Eu tinha donas de marcas de roupa bem famosas. E aí elas vinham com coleções o tempo todo. E aí elas só usavam as roupas da coleção. Então elas traziam roupa o tempo todo. E eu tinha que tirar o que não era mais, que não fazia mais sentido. Uhum. Eu me esqueci. De como que elas vão começar. Tá. Eu acho que a maior preocupação é assim... e será que eu vou ter cliente? Vou ter cliente. Eu ganho por... eu fecho um pacote com o cliente ou eu ganho por hora? Isso daí é tudo Isso combinado? aí a gente faz, tá? Eu ensino a não cobrar por hora, e sim por projeto, porque eu acho que é mais lúcido para o cliente e para quem trabalha. Primeiro que a gente trabalha com criatividade, a gente precisa fazer aquele negócio acontecer e não necessariamente eu vou estar ativa o tempo todo. Então, se eu te cobro por hora, você vai ficar ali, e aí, Ivy? Que hora você vai acabar? Sim, então, quando eu cobro por projeto, né? você fica mais tranquilo. Tá. E aí, enfim, é da forma que eu funciono e dá super certo. E é assim que eu ensino para as meninas. No meu curso tem aula bônus com a Mandioca, que fala sobre rede social. Que legal. Instagram. Já chamei ela para vir para cá. Quando ela estiver em Sydney, já chamou? Já. Amanda é mas ela tá sempre viajando. Tá no Brasil agora, mas daqui a pouco ela volta. Já ela volta. E aí, a Mandinha, ela fala de rede social, ela ensina a fazer Instagram. Legal. A Giovana Giba, ela fala sobre tráfego pago. Legal. E aí, ela ensina as meninas a como conseguirem o primeiro cliente através de Google Ads, Facebook Ads, perfeito, Instagram. Uhum. Tem a Fernanda Gasal, né, que fala sobre mindset e empreendedorismo. Tem Cecília Barreto, que fala sobre a transição de carreira, que inclusive é uma que você precisa convidar. Cecília, ela é neurocientista, especialista em mudança de carreira. E aí ela faz com que as minhas meninas, elas transitem de carreira da maneira correta, né? Então ela vai ensinar a forma correta de você transitar. Passo a passo, né? Não necessariamente você vai fazer uma transição abrupta. Do dia para a noite, né? É muito difícil. Uhum. Principalmente se você não tiver uma reserva financeira. Total. E aí tem uma aula também com Juliana Roifero, que ela ensina a parte de venda. Ela ensina as meninas a venderem. Porque muito de tudo que a gente faz hoje, você precisa vender. Você precisa vender seu podcast, você precisa vender seu óculos, eu preciso vender meu organizer. Uhum. Então, muita gente não tem essa veia de venda como eu nasci. Então, ela precisa aprender a vender. Então, a gente ensina no curso também essa parte de como vender. Tá? E não vai ter como. Você vai sair falando para todo mundo que você é personal organizer. A Carol, da minha última turma, eu conheci Carol numa recepção de Botox. Na recepção eu falei que eu era personal organizer, ela começou a me seguir, passou uma turma, passou a segunda, na terceira ela, quero ser sua aluna. Então assim, sai natural quando você faz uma coisa que você realmente gosta. Entendeu? As pessoas vão ouvir falar de você porque você vai falar para as pessoas de uma forma ou de outra. Falando, sai natural. E, com certeza, e as minhas alunas, assim, quando elas têm as primeiras clientes, eu sempre me coloco à disposição para poder fechar o primeiro projeto com elas. Elas vão para casa do cliente, fazem a visita técnica, que esse primeiro contato com o cliente, né? Essa consulta inicial, que a gente chama. E aí ela tira foto, vídeo, volta para mim, a gente entra num acordo, como que vai ficar melhor para ela trabalhar. Faz um orçamento, manda o contrato para o cliente e possivelmente o cliente vai fechar. Que legal. Me conta, você pode contar de alguma casa assim que você fala assim, meu, não acredito que eu aceitei essa aqui, que tava uma zona que você... Quase todas. Isso é absurdo assim? Quanto tempo assim que você demora? Obviamente, depende de um projeto. E meus projetos, eles duram de 5 a 10 dias, 12 dias. Dias? Dias. Caramba, então... Você pega umas mansões, assim, ou bem bagunçado mesmo o negócio. Imagina, eu cheguei aqui agora para poder organizar esse espaço. Tá. Eu não sei nada seu. Eu vou ter que abrir tudo, eu vou ter que selecionar, categorizar, fazer a parte de descarte com você, entender o que você usa, o que você não usa.
Entendi. Tudo isso leva tempo. Eu chego nas suas coisas, tá tudo em todos os lugares. Aí eu vou ter que criar, entender, saber o que é, para depois desenvolver um projeto que realmente vai funcionar para você. Suas calças ficavam aqui em cima. Não era funcional, agora vai ficar aqui embaixo. Então, um quarto, assim, dependendo do tamanho e da quantidade de coisas, eu já fiz quarto de 5 dias, eu já fiz quarto de meio dia, já fiz quarto de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias. Então, varia Por muito. isso que a gente não tem um preço fixo para cliente. Eu vou cobrar de acordo com a complexidade do projeto. Às vezes você tem um armário desse tamanho e tem um monte de coisa. Às vezes você tem um monte de coisa e tem um monte de espaço e é super mal aproveitado. Então, vai depender. Tudo vai depender. E aí as coisas que a galera não usa, você fala assim, doa. Doa, tem várias lojas que fazem um trabalho muito legal, tipo a H&M. Elas recebem roupa, porque eles reciclam. Então, ele inclusive te dá 10% de desconto numa próxima compra. Então, a gente tem. Tem todos aqueles bins também que você pode botar lá as coisas de doação. Sim. Aqui na Austrália eu acho que funciona bem, bem legal. Ou quando chega num projeto muito grande, muitas vezes a gente precisa contactar com Council Cleanup. Porque é muita coisa para jogar fora. Tem casa que são caminhões. Sério? Mas joga móvel também, às vezes? Você fala assim, esse móvel não tá cabendo aqui, não encaixa. Tiro tudo. Entendi, então... Tem gente que tem medo do que eu vou tirar. Eu falo, gente, eu só vou manter o que realmente você ama e usa. Fora isso, não vai fazer sentido você ter coisas por ter. E aí você tenta ensinar a galera isso para você não ter que voltar pro cliente ou às vezes você acaba voltando? Eu nunca volto pro cliente. Porque depois que eu desenvolvo... Tem um caso de uma pessoa que, desorganizada total. Não tem como. Ele vai entender a organização, ele vai aprender a manter aquilo ali que foi desenvolvido. As coisas vão ter um lugar para ir, para voltar. Se eu chegar numa casa... Inclusive, eu fiz uma época uma parceria com uma agência de intercâmbio aqui e eu organizava casas de 10 pessoas. Sério? E eu desenvolvia sistema e funcionava. Então, o cliente ele vai sair de lá sabendo como cuidar, como manter. Como manter. É a obrigação da gente. Entendi. E caso não funcione, você precisa não fez voltar. O trabalho direito. Você precisa voltar para refazer. Como eu detesto refazer trabalho, eu nunca voltei na casa de cliente nenhum. Acontece assim, Daniel. Ivy, meu marido faleceu. Já fui fazer a parte de luto. Ou, Ivy, o escritório agora, tô grávida, é o quarto do bebê. Vou fazer. Ou, tô me mudando. Vambora? Bora. Tenho clientes aqui que eu já fiz 4 mudanças. Da mesma cliente. Entendi. E aí eles já colocam, Deus me livre de fazer uma mudança sem você. Aí já coloca no orçamento, no valor ali, Eu achei que você tivesse vindo pra fazer o da Fê, porque eu vi um post dela, alguns stories dela. Então, eu ia hoje na casa dela. Mas eu tô em lançamento. E eu tô muito cansada. Não se organizou direito, né? Não foi organização, foi cansaço mesmo. E aí não tem como... Sim. Eu preciso estar 100% ali. E Fernanda é minha amiga, ela vai entender, eu vou voltar e resolvo. Não, porque senão você não faz o trabalho direito, né? Não adianta, você tem que se entregar. Tudo que você faz, você tem que tudo que você se predispõe a fazer, você precisa fazer bem feito, né? Então eu nunca vou dizer que eu sei fazer uma coisa se eu realmente não souber. Você cozinhar, né? Eu disse que... mas já tentou se aventurar. Mas fora isso... E como é que deu essa história aí de chefe? Você saiu do restaurante e você sabia cozinhar alguma coisa, pelo menos? Depois Tudo. Aí, Eu sou chefe hoje. Você é chefe? Quem não me chame de chefe. Eu faço qualquer coisa. Você faz um acarajé? Não, acarajé não, porque eu não como. Mas se eu comesse, eu faria. Eu sou uma baiana fajuta. Eu não como dendê. Então você faz o que você gosta de comer. Eu faço o que eu gosto. Coisa saudável. Cozinho tudo. Faço umas tranqueiras também. Então, pelo que eu percebi, você sempre foi uma pessoa disciplinada. Isso te ajudou muito na profissão. Sim. Então, se você tem alunas que elas não são tão disciplinadas, você
você precisa ajudar elas a se tornarem a ter essa disciplina? Eu não preciso ajudar ninguém, né, Daniel? Eu falo que cada um que lute. Eu falo para as meninas, eu dou todas as armas para vocês lutarem. E eu ensino vocês a lutarem. Agora quem vai lutar são vocês. Uma coisa que eu faço durante o meu curso, elas precisam organizar a casa delas. Durante o curso todo, toda semana, é porque eu subdivido em 5 aulas. Todo sábado agora é a primeira aula. Aí a semana toda elas têm que executar a tarefa que eu vou passar. Então são 5 semanas de curso. 5 semanas de curso. Perfeito. Aí sábado que vem tem outra tarefa. Elas têm 1 semana para poder executar. E aí a gente corrige no grupo. E aí, nesse período do curso, elas vão organizar a casa delas. Sabe por quê? Porque elas precisam ser exemplo. Não adianta eu falar uma coisa e não fazer. Perfeito. Não adianta eu me formar numa formação de personal organizer e ter minha casa bagunçada. Não vai fazer sentido. As pessoas, elas não dão credibilidade para o que você fala. Sim. Elas dão credibilidade para o que você faz. Mostra o que você faz. É resultado, né? Resultado. E isso também serve para criança. Enfim, criança não faz o que você fala só. Ah, faça isso. Se você não faz, ele não faz, de pirraça. E a gente é igual. Então, se eu virar pra você e falar assim, Daniel, eu tô fazendo dieta, você acha legal. Eu tô fazendo dieta, eu tô tomando suco de limão todos os dias. Aí você vai falar, legal. Interessante. Mas por um acaso você viu que daqui a 2 meses eu emagreci pra caramba, você vai falar, oi, você fez o quê? Eu falo, eu não te falei que eu tava fazendo dieta? Aí você vai falar, então me passa a sua dieta. Não é assim? Aí você fala, poxa, eu falei que eu tava fazendo a dieta, eu disse que era o suco do limão. O cara não deu credibilidade, mas depois que eu emagreci... Depois que viu a fotinho lá, viu stories... Imagina, eu te convido para poder jantar na minha casa. Você entrar na minha casa, Você faz estrogonofe? Não. Ai, não. Mas eu passo para poder receber meus convidados. Enfim. Se você chega na minha casa está virada de cabeça para baixo, como é que você vai dar credibilidade para mim? Zero, né? Uai, você não é personal organizer, que bagunça é essa? Então a gente precisa dar exemplo. Total. Então, para isso, eu faço isso com as minhas alunas. Legal. Então eu queria te pedir uma ajuda numa organização aqui que eu vi que você tem um vídeo. Mas se der para fazer sentado, melhor. Por isso que eu perguntei para você ficar de pé, porque a câmera não pega a sua cabeça. Ai, meu Deus. Tá. Eu tenho, Repare. Isso daqui, aquelas coxas de edredom, que são... Isso é um lençol de elástico. Viu? Não sei nem falar. Lençol de elástico, que é redondo, o negócio não é quadrado, então fica muito difícil de dobrar. Esse negócio é gigantesco. Como é que isso daqui tá... Eu não uso, na real que fica para convidados. Você vai me ensinar. Eu vou te ensinar e você vai fazer. Fechou, então. Beleza? Então pode falar no microfone que eu faço aqui. Como eu tô na função de professora, eu preciso que você levante. Peraí que eu vou ficar um pouquinho agachado, então. Você vai ter que levantar. Certo. Você vai abrir ele. Você vai colocar ele do lado avesso. Vamos lá. Vamos colocar ele do lado avesso. Aqui. Já tá do lado avesso. Tá vendo aqui? Perfeito. Esse é um lençol de elástico. Pessoal, esse aqui é o terror da dona de casa. Você vai enfiar uma mão aqui. Essa de lá. Essa aqui, você vai enfiar aqui. Aberta assim, ó. Tá vendo que tem um lugarzinho aqui pra você enfiar seu dedão? Esse dedo? Não, esse dedo. Indicador. Esse. Qual é esse? Esse é o indicador. Não, o outro, o do meio. O do meio. Tá, você vai enfiar esse dedo e aí essa outra mão aqui. Certo. Mesma coisa. Aí. Pronto, aberta? Certo. Aí você vai abrir assim. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu tirar isso aqui que vai cair. Pronto, tira. Você vai abrir e vai bater palma. E aí você vai virar essa mão por cima da outra. Não, só vira. Assim. Não. Mantém assim a mão, certo, e vira a mão assim por cima. Só que o elástico vai junto. Pronto? Certo. Aí tira essa mão. E agora... Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui. Aí agora você vai enfiar essa mão, você vai trocar por essa. Ai, meu Deus. Vambora, vai dar certo. Essa mão eu vou trocar por essa. Pronto. Certo. E aí, você vai enfiar esse
que tá aqui desarrumado, você vai botar aqui junto. E aí você vai enfiar essa outra mão aqui. Tá vendo? Ele vai fazer a mesma coisa que você fez a primeira vez. Abriu? Cadê o dedo aqui, ó? É o dedo meio. Pronto. Aí, ó. Foi? Certo. Abriu e bate a mão de novo. Vira mais uma vez. Gente, homem é um bicho a ser estudado, viu? Eu acho que é por isso que homem não trabalha de organário. E aí agora, você vai formar um retângulo. Quer ver? Bota aqui em cima da aí deixa minha mão aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Viu que formou um retângulo? Formou um retângulo. Tá vendo? Perfeito. Aqui tem um retângulo. Exato. O que você vai fazer? Aí é fácil. Ó, você vai pegar essa parte aqui, que é a mais gordinha, tá vendo? Dobrar uma vez. Perfeito. A outra pra cá, você vai dobrar de novo. Só lavar esse negócio, hein? Precisa mesmo. Aí você vai dobrar uma vez. E dobrar outra vez. Que isso? Olha. E aí, ó. Não. Você dobrou esse é o de elástico. Quer melhorar? A gente pode, ó, encaixar. Deixa eu pegar essa parte aqui, ó. Vai fazer igual o Barry conta agora. Que aí. Tá vendo essa partezinha aqui? Você vai enfiar aqui dentro. Gente, vocês precisam ver isso daí no YouTube, tá? Aí eu gostei, hein? Olha só. E aí, ó. Tcharam! Gostei. Que bacana. Eu vou tentar lembrar, vou ter que ver isso daqui umas 5 vezes. Você assiste outras vezes. Só lembra de, ó, coloca a mão e a outra mão, igual um fantasma, bate a mão, passa uma por cima. Depois troca a mão, coloca de novo, bate palma, bota por cima, depois coloca na mesa e vai dobrando. E basicamente essas técnicas de dobragem tem para tudo, para meia, para cueca, para camisa, para Tem, a gente dobra tudo, até pano de prato. Pano de prato. Legal. Gostei meia, da cueca, dica. calcinha, sutiã não dobra, a não ser que não seja de bojo, camisetas, bermuda de surf. Tudo. Pijama, qualquer coisa. E isso tudo, esse conteúdo todo tem no seu Instagram? Tem, o tempo todo eu tô colocando vídeo de dobra, ensinando a galera a dobrar, que dando legal. dicas. Dando umas dicas de organização? Não, de tudo. Eu ensino a dobrar lençol de elástico, eu ensino a melhor etiquetadora, que é para colocar as etiquetas depois que você fez a organização. Eu literalmente ensino tudo, Daniel, porque... Então quem quer ter uma vida mais organizada, uma casa mais organizada, vai lá. Eu acho que a organização, independente do que a gente trabalhe, a gente precisa compartilhar. Que legal. Sabe? Eu não vou perder cliente porque eu estou compartilhando coisas no meu Instagram. Eu não vou deixar de ter alunas porque eu estou ensinando coisas, não. É totalmente diferente dar um curso intensivo ali de 15 horas e você pegar alguns conteúdos no meu Instagram. Então, eu não tenho problema nenhum de ensinar. Então, o tempo todo eu tô. O que vocês querem aprender? Essa semana eu vou falar de cozinha no curso. O que vocês querem aprender de cozinha? Ivy, me ensine como é que eu faço. O que eu faço com as minhas Tupperware? O que eu faço com as minhas vasilhas plásticas? Tupperware, né? A galera gosta de acumular Tupperware. Meu Deus. Misericórdia. Usa 2 e tem 15. Estamos terminando aqui. Eu queria perguntar, você tem algumas dicas para a galera ser mais organizada, evitar acumular as coisas? Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais imediatista, sabe? No resolver as coisas. Deixar de procrastinar pequenas tarefas. Tá. Eu tenho uma regrinha dos 15 minutos que eu falo antes de dormir. Dá uma geral na casa, lava os pratos. Não vai dormir com os pratos sujos, sabe? Tipo, você já tem uma sensação melhor quando você acorda. Arrume sua cama todos os dias. Isso aí é uma tarefa difícil para muita gente, mas vai se tornar um hábito super saudável. E você já começa o seu dia fazendo uma coisa muito difícil. Então, você está pronto para poder enfrentar qualquer outra coisa difícil que vier pela frente. E quando você volta do trabalho, você ter sua cama ali, que é o lugar que você descansa, pronto para poder lhe receber.
Eu acho que é... Faz diferença. Eu acho que é o grande lance de arrumar a cama pela manhã. É quando você chega de noite. Ela está pronta para poder lhe receber. Troque seu lençol toda semana. Toda semana tem que lavar. Toda semana. Tem que lavar. Esse daqui não é meu, não, só para te avisar, tá? Porque tá um pouco amarelo, mas ele é verde, amarelo, sei lá. Espero que... eu acho que a gente precisa ter esse hábito de trocar lençol, porque é onde a gente dorme. A gente libera toxinas também quando a gente dorme. Enfim, imagine. Fica cheio de ácaro, poeira, alergias, enfim. Sim. Tem que trocar. Total. E para vocês serem mais organizados, é isso. Tem que sujou, lava. Tem que fazer, faça. Não posterga. Não posterga, não acumula. Quanto mais coisa você tem, mais coisa você tem que administrar. Então, tem que lavar roupa, lava agora. Não acumula 15 dias de roupa. Amanhã. São 15 dias de roupa para você pendurar, 15 dias de roupa para você dobrar. Sim. Então, eu acho que o grande lance da organização é, primeiro, tem que ser desenvolvido um sistema. Depois, é você ser ativo, né? Tem que fazer, faça. Não fica deixando para amanhã. O lixo está ali e tira. Não vai acumular. Não vai passar raiva. Não vai brigar com o coleguinha que mora em casa. Ficar entuchando o lixo, assim. Pelo amor de Deus, gente. Não tem condição. E é uma energia suja, né? Que fica dentro da casa ali. Então... E outra coisa, eu acredito que coisas paradas, energia parada. Então, se você tem alguma coisa na sua casa, para analisar as coisas à sua volta. Sim. Você vê ali, aquela blusa talvez que você alguém não usa, use, tira. faça melhor proveito, não né? serve para você, mas pode servir para outras pessoas, sabe? Total. Então, é isso. Fazer essa energia circular, ser imediatista na hora de ter que resolva. E sua vida vai mudar. Aí, ó. Gostei dessa dica. Acredite. Vou colocar em prática depois do podcast, porque fazer agora... Não vai dar. Não, tô brincando. Eu vou levar você lá para o restaurante ou para casa da sua amiga. E vou para o aniversário da Deia. Beijo, Deia. Você vai ver esse podcast depois, eu espero. Mas parabéns, sei que seu aniversário é hoje. E eu sempre termino com uma pergunta aqui. Beijo, Deia. Aniversário dela. Feliz aniversário. Qual que é seu signo? Sou geminiana. Geminiana? Significa alguma coisa? Significa. Você acredita nisso ou não? Acredito. O que significa? Acho que o geminiano é super comunicativo. É, mas cada pessoa leva o signo da forma que quer, né? Eu prefiro levar os gêmeos da forma positiva, do lado bom do geminiano. Porque não... dizem que tem duas faces. Eu já não acredito. Duas caras. Falso. Entendi. Eu não acredito muito nisso também, não. Aliás, eu sou organizado, eu sou libriano, né? Minha mãe é libriana, é organizada. Então, eu sou organizado, justo. E a parte ruim a gente também esquece. Ai, que linda. Ó, essa daqui... Quem é barril dobrado? Barril... Ixi, já vieram 3 barril dobrados. 4 barril dobrados aqui no podcast. Quem conhece? Não conheço. Deixa eu ver. Essa galera escreveu barril dobrado, não tem como não lembrar. Foi o Negão, o Diógenes. A gente gravou um podcast sobre os pontos positivos e negativos da Austrália e eu convidei 3 pessoas. Aí veio o Fal, que é o filho, o Diógenes, né? Que é o pai do Fal, e a Ju, os três baianos. Que legal. Aí depois veio o Rodrigão da Bros. E você é a quinta. Galera, massa. Como é que funciona? Pedi para você assinar a bandeira, coloca sua assinatura, a data de hoje e como você definiria a Austrália em uma palavra. O que a Austrália representa para você em uma palavra? Eu vou pedir para você... A palavra depois eu vou pedir para você falar. E, gente, eu só vou pedir agora no final do podcast. Sigam a Ivy Bittencourt aqui. Caso vocês queiram aprender mais sobre organização. Sigam no Beyond Organized. Que é o meu Instagram. Esse Instagram aqui. Beyond.organized. Quer mudar de carreira, quer entender um pouco melhor. Dicas também, como ela deu aqui. Quer se organizar com sua mulher, com seu marido, meu filho. Aí, ó. E aí também nos sigam no Equalizando, @Equalizando. Podcast também se inscreva no YouTube,
no Spotify e entre no Grupo Brasileiros em Sydney 2022, se vocês querem mais dicas e uma comunidade que já está aqui na Austrália, seja para você, ou para você que está aqui ou para você que está vindo, porque a gente se ajuda muito a essa ideia da comunidade lá. E que você já pensou na palavra? Eu acho que é a corda de caranguejo. A corda de caranguejo? Eu falo isso não. Corda de caranguejo, o que significa? Corda de caranguejo. Ninguém solta a mão de ninguém. Entendi. Você tá aqui, é brasileiro. Pera aí, eu só vou pedir uma coisa pra você falar no microfone e depois você assinar. Eu botei corda de caranguejo porque eu acho que é uma das frases que eu mais falo. Porque eu falo que ninguém solta a mão de ninguém. E não sei se vocês já viram caranguejo, como é que é vendido na corda. É todo mundo grudado ali, um segura na mão do outro. E eu acredito muito nisso, principalmente como comunidade brasileira, que a gente precisa se apoiar, que a gente precisa segurar um na mão do outro para poder todo mundo crescer junto. Que legal. E aí a corda de caranguejo vai ser a palavra que para mim vai definir a Austrália. Que top. E essa comunidade aqui é incrível, né? Eu quando cheguei também fez muita diferença aqui. Tem muita gente vindo. Hoje é dia 27, 28. Coloca o 2 depois. Não, peraí. Eu coloquei aqui no diário. Ai, meu Deus. Dia 28 de abril. E é incrível aqui como a galera se ajuda. Isso faz muita diferença. Ainda mais quando você mora fora. Tem que se ajudar mais. Sempre dá. Essa é a ideia. Vamos ser sempre estrangeiros aqui. Total. Independente de visto, de residência, de cidadania. A gente continua sendo brasileiro, né? A gente vai continuar sendo brasileiro e por isso que a gente precisa criar nossa comunidade cada vez mais forte. É isso. Pra poder esses gringos entenderem a gente, entendeu? E respeitar. Não é de brincadeira, não. E respeitar, gente. Respeita esse Brasil. Ive, obrigado. Você gostou do podcast? Adorei, foi massa. Adorei a nossa conversa também. Gente, eu espero que vocês também tenham curtido. Compartilhem e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Segue equalizando. Segue o Beyond Organized também. É isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Bye, bye.